Olá pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Inara, eu tenho 26 anos e hoje eu moro nos Estados Unidos, em Nova Jersey. E eu comecei a contar pra vocês um pouquinho da minha história, de como eu vim morar aqui. E eu já fiz um resumo breve no primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal. E eu vou contar pra vocês algumas coisas que aconteceram enquanto eu tava no Rio de Janeiro pra fazer a minha entrevista. Eu acho que eu já falei no outro vídeo sobre um erro que eu tinha no meu visto, né, no meu cadastro e no meu processo de visto, que era a localização onde eu vivia, de onde eu era, que eu acredito que deu esse erro. E a gente foi perceber só depois, quando já estava marcada a data da entrevista, que eu percebi que meu visto estava marcado pra África. E que eu teria que fazer minha entrevista na África. E aí começou o problema. Porque não dava pra ir pra África. É muito longe. E eu não falo nem o idioma que eles falam. E aí nós entramos com o processo e descobrimos que com o advogado dá pra mudar a localização da entrevista. E foi isso que a gente fez. Depois disso, eles mudaram a localização pro Rio de Janeiro. E aí foi mais viável pra mim, né? E eu tive que ficar um mês no Rio de Janeiro, porque eu tive que fazer algumas coisas que eles nos mandam fazer. Que primeiro é uma entrevista, mas só pra tirar as digitais e tirar uma foto, né? Isso é marcado num dia. Depois tem a entrevista de fato no consulado. Primeiro no CASV e depois no consulado, que é a entrevista onde você vai falar com o cônsul. E isso que aconteceu. Eu quis me estender um pouquinho lá, porque eu tava contando que eu ia passar, depois desse dia da entrevista, eu já ia esperar só o meu passaporte e ia voltar pra Manaus pra depois vir pra cá. Mas não foi o que aconteceu. O meu processo tava tudo bem até aí. Eu já tinha ajeitado a situação da cidade e tudo mais. E depois teve outro problema. Antes da entrevista, eu tava com uma sensação ruim de que tava faltando alguma coisa. E eu revisava meus documentos todo dia eu revisava os documentos, mas eu tava sentindo que tava faltando alguma coisa ainda no meu processo. Quando a gente tá no processo de visto, a gente já vive com um pouquinho de ansiedade, né? Ai, se der errado, se eu falar alguma coisa errado, se tiver faltando alguma coisa, e era assim que eu tava. Então, quando eu cheguei lá, no consulado, tinha uma fila de pessoas que eram visto de turista e tinha outra que eles nos mandaram passar na frente, que era a vista do pessoal que tava pedindo visto de imigrante, né? Que era o green card, que era no meu caso. Não é bem o green card, mas é um visto de esposa, que eu vim com visto de esposa, de cidadão americano. E aí eu passei, cheguei lá, demorei um pouquinho, eles me chamaram pra fazer minha entrevista. E ela olhou tudo certo, não me fez muitas perguntas, porque eu, Inara, acredito que o visto de imigrante, quando eles te chamam pra fazer entrevista, eles querem mais revisar teus documentos. Assim penso eu, né? Porque o processo já demorou 6 anos, eles já revisaram tudo online, porque a gente manda online também os documentos. E então ela não me fez muitas perguntas, não. Ela só me perguntou quando eu tinha me casado, o nome do meu marido, só coisas bem simples, sabe? Aí ela começou a revisar os documentos e tava faltando a minha certidão de antecedentes criminais do estado do Amazonas. E eu entreguei uma pra ela. Só que o site que eu procurei não era o site oficial, que é um site lá que a gente tem que fazer um pedido online por e-mail e eles nos mandam. Eu não tô me lembrando agora o nome do site, mas eu vou procurar. Se alguém quiser saber, eu volto aqui pra falar. E eles nos mandam por e-mail a certidão. Só que demora alguns minutos. Aí ela falou pra mim, olha, tá tudo certo, mas tá faltando esse documento aqui. Eu não posso te aprovar agora se tu não conseguir esse documento. E eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, moça, mas eu não encontrei o site, só tem esse daqui. Eu já inventando, né? Só tem essa certidão aqui. Ela falou, não, eu preciso dessa certidão aqui, desse site aqui, do estado do Amazonas. Aí ela falou, eu deixo tu ir ali naquele computador, que tinha um computador lá na sala. Tentar conseguir. Cara, pra eles fazerem isso é porque eles estão querendo deixar passar mesmo. Foi uma bênção de Deus aquilo, mas infelizmente eu não consegui naquele momento. Porque entrei em todos os sites, não achei o site, porque não tem um site em si, tu tem que enviar um e-mail pra lá. Depois eu li que tava falando isso, eu enviei um e-mail e fiquei esperando chegar lá. Eu acho que eu demorei uns 25 minutos esperando esse documento chegar e ela me esperando lá, só que tinha outras pessoas na minha frente e eles foram passando. Depois eu tive que dizer pra ela que não chegou. Aí ela mandou eu entregar depois. Só que ela não poderia me aprovar naquele momento. Eu já fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Ela me deu um papel com instruções de como eu faria agora, né? Que eu teria que entregar esse documento no CASV ou enviar por e-mail. O CASV é aquele primeiro local que a gente tira as digitais, entrega os documentos e tira foto. Foi o que eu fiz. Depois, quando eu saí do consulado, passou uns 30 minutos, esse documento chegou pra mim por e-mail. Eu aproveitei que chegou, imprimi e corri pro CASV. O meu processo, depois daí,
que eu entreguei meu documento, no caso, ele mudou de status, ele caiu em processo administrativo, que é a seção 221. Existem algumas formas de a gente cair no processo administrativo, que é, normalmente, né, depois, mesmo que você seja aprovado, ele cai em processo administrativo, por questões mesmo normais do sistema, entendeu? E também tem o processo administrativo, que o cônsul decide que tem alguma coisa inconsistente no teu caso. Tá faltando alguma coisa e talvez ele não te diga o que tá faltando. Ele vai te dar instruções de como tu proceder. E também tem o caso do processo administrativo, que foi o meu, 221G, seção 221G, que é onde falta um documento. E eles só vão aprovar depois que eles tiverem acesso a esse documento e revisarem, terem certeza que tá tudo certo. E eu fui lá deixar, e passou 1 dia, 2 dias, passou 7 dias e nada deles atualizaram o meu caso. E eu comecei a pesquisar e algumas pessoas dizendo que eu ia no YouTube, né, também, e no Google, que pode durar cerca de 6 meses, 3 meses para eles atualizarem isso. E nisso eu tava perdida lá no Rio de Janeiro, num hotel, e falando, meu Deus, por que, Senhor? Como que vai ficar minha situação aqui se esse pessoal não aprovar logo o meu visto? E eu sem saber o que fazer, né, porque eu queria ir embora com o meu passaporte, porque quando eu fui no consulado, ela ficou com o meu passaporte. Quando passou, assim, uns 7 dias, eu pensei, se eu já entreguei no CAGE, eu não preciso enviar por e-mail, né? Só que depois eu me atrevi. Eu falei, eu já deixei lá esse documento e eu vou enviar por e-mail também. Eu enviei por e-mail. Aí chegou uma mensagem automática dizendo que eles me responderiam em até 3 dias, se eu não me engano. E nisso, eu fiquei esperando. No outro dia que eu enviei esse documento por e-mail, chegou uma mensagem falando que o meu documento tinha sido recebido com sucesso. Aí já fiquei, meu Deus, pelo menos eles vão ler. Porque eu sentia que não era automático esse e-mail que eles me mandaram. Eu senti que era uma pessoa que estava falando, senhora Inara, seu documento foi recebido com sucesso. E eu não sei se também foi porque eu ficava mandando e-mail pra eles todo tempo assim, gente, vocês podem me dar uma posição? Eu sou de Manaus, eu moro aqui, eu não moro aqui no Rio de Janeiro, eu só tô esperando aqui, eu já tô com 1 mês aqui esperando. Eu não acho errado enviar mensagem pra imigração, porque eles não vão te tratar mal. Mas também tu não pode chegar lá, enviar um e-mail grosseiro, pedindo que eles tomem uma posição sobre o seu caso. Você tem que ficar perguntando, entendeu? E não envia assim também um atrás do outro, envia um por dia, porque senão, muitas vezes, eles vão prolongando o processo administrativo por esquecer o teu caso, eu acredito. Mas comigo deu certo, eu enviei no primeiro dia, no segundo dia, depois no terceiro dia. Quando foi no 4º dia, pra mim foi uma coisa assim meio sobrenatural, porque nesse dia eu tava bem espiritualizada, sabe? Bem positiva. E eu falei, Deus, tem que ser hoje, pai, por favor, tem que ser hoje, porque eu não moro aqui, eu preciso voltar pra Manaus, porque a gente tá pagando hotel aqui, já tem mais de 1 mês. Por favor, me dá uma resposta. E eu ficava toda hora atualizando. Tem um aplicativo que se chama Case Tracker, que a gente pode ficar atualizando o status, vendo se já mudou, né, de refused, que estava recusado, para aprovado. Eu ficava atualizando toda hora. E teve um momento que eu atualizei tanto que deu certo. Por incrível que pareça, deu certo. E eu fui aprovada e foi um alívio para mim. Então, se você entrou em processo administrativo, não se desespere. Se faltou algum documento, envie seu documento por e-mail, principalmente, porque pra mim funcionou mais pelo e-mail. Porque quando eu só deixei no caso, eles não me responderam, não me deram uma posição nem nada. Mas quando eu enviei por e-mail, eles ficavam todo tempo em contato comigo, sabe? Pelo Immigration Hill. E isso me dava um pouquinho mais de confiança que eles iam resolver meu caso logo e eu ia poder viajar. E foi o que aconteceu. Depois disso, foi buscar meu passaporte e tava tudo certinho. E eu já tô aqui, feliz, graças a Deus, vivendo a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, não se desespere, vai dar tudo certo. Espere aí uns 10 dias corridos. E eu acredito que esse é o período que eles têm pra corrigir os documentos, sabe? Uns 10 dias. Porque foi exatamente 10 dias que eles corrigiram meu status, mudaram de recusado pra processo administrativo. E processo administrativo eles colocaram aprovar. E eu consegui. Você também vai conseguir, não se desespere. Beijos e espero que eu tenha te ajudado.